Fala, pequeno torcedor, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Meu nome é Bruno Dias, eu sou teu professor e eu quero te fazer aquele convite logo de cara, para você não esquecer. Já deixa teu like, compartilha com teus amigos e segue o canal para não perder nenhuma informação. Esse vídeo vai ser sensacional. A gente vai aprender se ainda é o momento para estar comprando Bitcoin, agora tão pertinho aí do halving chegar. Então faz dessa força, já segue aí para estar ajudando aqui o canal, beleza? E vamos pro vídeo. Então, pessoal, ainda é tempo de comprar Bitcoin? Estando o halving aí tão próximo, será que você deve aí estar investindo o teu suado dinheiro comprando esta moeda sanguinária que muitos temem, muitos adoram? Vamos analisar cuidadosamente se você deveria estar considerando comprar Bitcoin neste exato momento. Bem, pessoal, estão falando que o halving do Bitcoin está para chegar, que logo a moeda vai estourar e valer muitos dólares, talvez triplicar, quadruplicar, e às vezes as pessoas ficam sem entender o que significa esse halving e para onde realmente o mercado está indo. Veja, historicamente houveram 3 halvings que no passado geraram grandes resultados. O halving ele ocorre de 4 em 4 anos tecnicamente. Então você tem aí o halving de 2012, o halving de 2016 e o halving de 2020. E logo o próximo halving está programado agora, provavelmente em abril. Não se tem a data exata do halving porque é pela quantidade de blocos minerados. E a quantidade de blocos ele se dá com o tempo que se leva para minerar um bloco. Então é uma média que se estima que vai ocorrer agora em abril. Não tem como dizer exatamente a data, mas dá para fazer uma previsão bem próxima da realidade, tá? Então vamos considerar, será que tão próximo do halving é interessante comprar esses bitcoins? Vamos entender rapidamente o que é o halving. Então, para que um bitcoin exista, é importante que você entender como funciona. Existe hoje dezenas de máquinas que estão funcionando ao redor do mundo que estão minerando. Elas pegam blocos que estão, vamos dizer, dentro da blockchain, que é o canal onde existem esses bitcoins, e o computador de uma determinada pessoa que está minerando Bitcoin, ele vai pegar esse bloco e vai começar a fazer dezenas de cálculos muito complexos para chegar a um resultado. E quando ele chega a esse resultado, ele recebe esses Bitcoins, que nada mais é do que esse código numérico que se torna efetivamente um Bitcoin dentro desse sistema chamado blockchain. E esses Bitcoins que ele recebe chega em média uma quantidade fixa de bitcoins que ele recebe a cada bloco minerado. Para se ter uma ideia, em 2012 se recebia 50 bitcoins por cada bloco minerado. E quando o halving ocorre, por exemplo, o halving que ocorreu em 2012, essa recompensa caiu pela metade. Então saiu de 50 para 25. A mesma coisa acontece a cada halving, ela diminui pela metade. 25 caiu para 12,5, 12,5 para 6 e tarará, e agora está previsto cair para 3. O que é que isso implica? Por que o halving se torna tão interessante e tão importante para as pessoas? Porque à medida que você tem menos recompensas ou menos bitcoins aparecendo no mercado, novos bitcoins, ocorre a lei da oferta e da demanda. Vai continuar aumentando a demanda por bitcoins e vai haver menos bitcoins disponíveis no mercado. Isso faz com que o preço do Bitcoin, de qualquer ativo, ele passe a crescer, dado a grande demanda em busca daquele ativo, enquanto a oferta está muito baixa, não tem pessoas comprando, não tem pessoas dispostas a vender, ou pelo menos não tem muitas pessoas dispostas a vender. E quem tem os novos Bitcoins que acabaram de ser minerados, dessa vez tem bem menos do que tiveram no passado, quando minerava e tinha uma recompensa muito maior por cada bloco. Então, basicamente, pessoal, isso é o halving. É aquele episódio que vai ocorrendo ali de 4 em 4 anos desde a existência do Bitcoin e em que a recompensa da mineração ela cai pela metade, aumentando a demanda, ou pelo menos a demanda naturalmente ela aumenta, né? Mas a oferta vai reduzindo dado a ocorrência do halving. Então, para ser mais preciso ainda, vamos tentar analisar o quanto você teria em dinheiro se você tivesse comprado ali mais ou menos um ano ou alguns meses antes de cada halving. Vamos ter uma noção do que ocorreu, qual foi o comportamento que a moeda teve
a cada halving, a cada ano. Veja, ali em 2012, você pega em janeiro, meados de janeiro ali, você tinha o Bitcoin a $5. E naquele mesmo ano, o Bitcoin ele chegou a bater $1.000 por unidade. Ou seja, foi um crescimento assim astronômico de valores, né? Então, fez basicamente 200 vezes o valor. Eu entendo que em 2012 era muito improvável você ter acesso a Bitcoin aqui do Brasil. Foram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a esse tipo de tecnologia ou mesmo conhecimento para estar investindo nisso. Mas houve esse grande aumento, né, na demanda e, consequentemente, o valor do Bitcoin foi parar nas alturas. Houve uma corrigida depois, mas isso é só para ter uma ideia do que pode acontecer com a moeda. Dificilmente vai acontecer qualquer tipo de crescimento nesse patamar, né, porque você vai ver que tende a esses aumentos gerados, né, após o halving, eles tendem historicamente a irem diminuindo, mas ainda assim trazem grandes resultados. Pega 2016 ali, você teve a moeda a $430 mais ou menos antes do halving, depois, um ano depois, a moeda chegou a valer cerca de $2.500, $2.600. Então, assim, houve aí também um aumento de 9 vezes o valor aproximadamente, ou melhor, 6 vezes aproximadamente. Você pega também o ano de 2020, você tinha o Bitcoin ali um ano antes, alguns meses antes, cerca de $7.000, $7.200. E quando passou o halving, o Bitcoin foi a última alta histórica, né, fora desse ano, foi bater 60 mil. Então aí sim fez 9 vezes o valor. É assim, um crescimento muito astronômico. Mesmo você botar R$10.000 e ter 90 no outro dia, entendeu? No outro dia não, no período que leva aí para estar subindo esses valores após o halving. Então, assim, historicamente, o que a história está nos dizendo é que as pessoas que investiram dinheiro na época em que houveram o halving do Bitcoin, 2012, 2016, 2020, houve um crescimento substancial. Então, assim, quem pensa em dinheiro de forma ganhar, né, fazer um trade, vamos dizer assim, parece uma ótima oportunidade. E a gente vai ver outras razões, outros motivos que também levam a acreditar que é uma ótima oportunidade estar investindo hoje em Bitcoin para aproveitar aí o halving. Então, pessoal, para resumir, vamos pensar também o que seria isso se você tivesse comprado Bitcoin na época anterior ao halving e guardado até hoje. Se tivesse comprado R$10.000 em Bitcoins na época que houve o primeiro halving, em 2012, você estaria aí coisa de milhões, $70 milhões, um valor assim bem astronômico, né? Se você tivesse comprado em 2016, ainda assim, você ia estar também com alguns milhões de dólares, lá 4, 5, estou fazendo conta de pescador, tá, pessoal? Nem fiz essa conta real. E também se você tivesse comprado, né, aí em 2020, antes do halving, 7.000 para 60, você teria quase 10 vezes aí o valor que você comprou, né, que teria gerado em acréscimo. Isso considerando que hoje está chegando, né, batendo 70 mil, você estaria com bastante dinheiro na agulha. Então, o que mostra, o que isso informa para nós é que as pessoas que tiveram coragem, compraram, tiveram paciência de esperar a correção do mercado, a moeda voltar, nunca perderam dinheiro no Bitcoin. Então, assim, se você pensa a longo prazo, eu não vejo, eu acreditando e entendendo até o ponto que eu entendo da moeda, eu não vejo em nenhum momento que o Bitcoin seria um investimento ruim, muito pelo contrário. Às vezes eu até nem gosto de utilizar a palavra investimento, sem considerar uma reserva de valor maravilhosa que tende a crescer significativamente ao longo do tempo. Então, pessoal, outro ponto para você analisar é o cenário mundial e o Bitcoin. O que está acontecendo hoje no mundo para você considerar se é um momento, né, se isso é interessante, se isso gera qualquer resultado, qualquer influência para o Bitcoin subir ou descer seu preço. Então, o cenário mundial ele é um ótimo termômetro para você analisar se é um momento interessante para comprar Bitcoin agora ou não. Veja, a moeda que manda no mundo é o dólar, né? O dólar é utilizado para negociação e acaba se tornando para muitos uma reserva de valor. Mas o dólar, como qualquer outra moeda, ela também sofre o problema da inflação. E atualmente, este ano de 2024, a inflação está altíssima nos Estados Unidos, o que gera aí um grande prejuízo às pessoas que têm dinheiro em dólar.
Certamente não como no Brasil, com a inflação do real, mas ainda assim ela sofre problemas com relação à inflação. E uma forma de se proteger isso justamente é o Bitcoin, porque como eu falei no início, o Bitcoin ele é um ativo deflacionário. Ele tende a aumentar a demanda, diminui a quantidade de ativos disponíveis e o valor tende a subir. Então se torna uma ótima, por isso que eu falei que se torna uma ótima reserva de valor. Agora pensando no sentido macro da coisa, né? Pensando no ambiente mundial, a gente tem aí a guerra, né, que se estende já há muito tempo da Ucrânia e da Rússia. A gente tem a guerra lá em Gaza, na faixa de Gaza, recentemente, né, o problema entre Irã e Israel. Então tudo isso vai gerar uma grande crise, está gerando já, né, uma grande crise mundial em termos de comerciação, negociação. Os Estados Unidos, como está sempre envolvido, ele tem que aplicar sanções comerciais a alguns países. Automaticamente ele também precisa desses países, de alguns desses países, para ter alguns benefícios para o seu próprio país. Por exemplo, a Rússia com o petróleo, né? Então assim, é um grande problema você não ver a questão macroeconômica da coisa. Você precisa ter em mente tudo isso que está acontecendo para entender que o dólar ele pode correr perigo de ter uma inflação mais significativa, né? Porque os Estados Unidos, quando ele não tem o comércio naturalmente como ele costuma ter, ele vai ter que imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, ele está inflacionando o dólar. Ele vai precisar gerar dinheiro ali, gerar caixa para poder estar comprando, né, em outros locais, normalmente sai mais caro, ou então produzindo de forma mais custosa algumas coisas que anteriormente ele teria comerciado com alguns outros países AX. Não vou entrar muito nesse assunto, primeiro pelo motivo que não é minha área de atuação e de conhecimento, segundo que você tem que fazer um apurado geral sobre isso daí, né, com pesquisas para ver se o cenário mundial ele está aí tendendo a, de alguma forma, gerar prejuízo à moeda do dólar. Por que a moeda do dólar? Porque se a moeda do dólar ela tende a ter uma desvalorização, as pessoas vão correr da moeda e vão buscar outros ativos. E um desses ativos será o Bitcoin. Isso faz com que, mais uma vez, aumenta-se a demanda e o preço vai lá para cima. Então, muitas vezes, se você está nesse cenário, no início de um cenário similar a esse, pode ser também mais o início de ser uma ótima oportunidade para estar comprando Bitcoin. Em resumo, essa é a linha de raciocínio. Para que fique mais claro ainda, vamos responder uma pergunta. Por que eu devo comprar Bitcoin? Por que você deve comprar Bitcoin? Como dito anteriormente, o Bitcoin nada mais é do que um resultado de uma equação, falando em termos leigos. É como se houvesse uma equação extremamente complexa, ao ponto que precisa ser feito por sistema computacional, por computadores, né? E esse resultado, ele é único, ele tem além de ele ser único, ele também tem uma quantidade finita de possibilidades de resultado. É como você dividir o número x por z e só vai ser possível haver aí até 4 resultados em termos decimais. Quem trabalha com matemática vai entender o que eu estou dizendo. Então, assim, é como se aquelas equações, só é possível haver até o número x de resultados possíveis. Isso implica que é impossível imprimir Bitcoin. Estou falando da forma mais básica possível disso. Eu tive que assistir diversos vídeos para entender e foi a forma que eu consegui melhor trazer aqui. Se você não concorda, se acha que eu estou falando errado, cara, bota aqui nos comentários, me ajuda. A gente vai crescendo junto e aprendendo. Mas eu acredito que essa é a forma mais precisa e simples de te explicar. Então, dado o fato que a quantidade de resultados dessas equações ela é finita, ela existe uma quantidade x fixa para que possa existir, acaba que é impossível imprimir bitcoins. Então, questão inflacionária não pode ocorrer com o Bitcoin, tornando ele o que a gente considera o inverso, né? O Bitcoin ele é um ativo deflacionário, ele tende a aumentar seu valor. Dado também a oferta e demanda, acaba que ele não tem como ser impresso, diminui a quantidade disponível no mercado e o seu valor, dada a demanda, vai para as alturas. Tá? Então, esse eu diria que é o primeiro ponto que leva o Bitcoin a ser uma moeda tão desejada entre as pessoas. Ele é um ativo
deflacionário. O segundo motivo, pessoal, é a forma como o Bitcoin foi criado. Veja, as pessoas tendem a falar isso, né? Como o Bitcoin foi criado. Mas, na verdade, o que foi criado pelo infame Satoshi Nakamoto, esse é um pseudônimo, tá, pessoal? Ninguém sabe o nome real da pessoa que criou. Mas, na verdade, o que ele criou foi o ambiente, foi a blockchain, né? E dentro da blockchain é que existem esses Bitcoins. O usuário que quer tirar um Bitcoin, ele tem que entrar lá com o seu computador, tal, acessar e começar a minerar através de blocos, como eu disse anteriormente, para receber os seus Bitcoins. Só que, por que isso é tão interessante? Porque a blockchain, ela tem uma funcionalidade, vamos dizer assim, ela emite uma informação. Quando um Bitcoin é gerado, ele emite uma informação em tempo real e manda para centenas de milhares de dispositivos ao mesmo tempo, fazendo com que a informação da realidade, da validade daquele Bitcoin possa chegar para vários dispositivos, está registrado na rede da blockchain do Bitcoin e impede que, por exemplo, hackers invadam e comecem a copiar e criar Bitcoin do nada. Porque o que acontece? Quando o Bitcoin é criado, é feita essa hash, manda aí para todo mundo, e se alguém de repente consegue acessar a rede, ele vai, por exemplo, copiar ou fazer alguma artimanha lá para gerar um Bitcoin que de fato não existe, uma numeração falsa, por exemplo. Isso é impossível, porque quando ele for tentar transacionar, a própria blockchain vai observar e dizer, opa, da onde saiu isso daqui? Da onde ele veio? Eu não tenho nenhuma hash informando como esse Bitcoin foi criado. Então ele vai buscar na rede se alguém tem essa informação. Como ninguém tem, ele vai descartar esse Bitcoin, validar e ele não vai poder ser transacionado na rede do Bitcoin. Falando assim da forma mais básica que eu posso trazer, seria mais ou menos isso. Então, assim, isso gera uma segurança no dinheiro muito grande. Enquanto o nosso dinheiro que está no banco pode sofrer com, enfim, hackers invadindo e zerando a nossa conta, como já ocorreu em vários locais ao redor do mundo, pode até o próprio bandido ir lá, né, ir no banco com a gente e sacar, né, saída de banco, essas coisas. Então, gera também essa segurança. E ainda tem o terceiro ponto, que para mim e para a maioria das pessoas é o mais interessante, é aquele que mais agrega valor ao Bitcoin, ou pelo menos no conjunto das coisas ele é o que mais se sobressai, que é a proteção que o Bitcoin dá contra a tirania do Estado. Veja, a gente tem um Estado democrático de direito, e esse Estado ele tem leis e tem toda uma organização que a gente chama de três poderes, né? Toda uma organização para que as leis elas possam serem produzidas, elas possam ser geridas e elas possam ser aplicadas. É lá, legislativo, executivo e judiciário. Então, quando o poder do Estado, que são esses três poderes, eles se corrompem, tendem a iniciar-se uma tirania. E com a tirania, que é o interesse de um particular à frente do interesse da sociedade, do povo, né? Essas decisões começam a surgir, podem vir decisões que são contra a vontade real do povo e acabar a gente ficando à mercê, porque a máquina pública ela é muito grande. Por exemplo, na época do plano Collor, que foi um grande problema, né? Houve o confisco lá das poupanças, que basicamente a ideia dele era confiscar por um tempo aquele dinheiro e depois devolver, e nunca foi devolvido, e todo mundo ficou sem o seu dinheiro, né? Que foi confiscado pelo Estado. Então, basicamente, ele roubou o dinheiro das pessoas, o que, óbvio, não poderia acontecer, mas foi uma decisão absurda, né? E que, infelizmente, as pessoas estão à mercê disso com o dinheiro fiduciário, o dinheiro que é do Estado, né? O real, o dólar, essas coisas podem acontecer. Com o Bitcoin isso é impossível de acontecer, porque o Estado ele não tem manutenção em cima disso, ele não tem acesso. Quando você compra um Bitcoin, você põe ele na sua carteira pessoal, que é vamos dizer, uma conta que você mantém ali com os seus dados, só você vai ter acesso. E os dados que eu falo são os dados da conta. A numeração da conta, a questão dos códigos da senha para você ter acesso, e não tem ninguém gerido aquilo ali. Você cria a conta em um determinado ambiente, no seu pendrive, numa ledger, numa carteira física, você criou a conta lá. Então, só quem consegue acessar essa conta é quem tem a senha. Não tem como, por exemplo, vir o banco do Bitcoin
e acessar e dar as senhas, as credenciais, ou mesmo transferir o Bitcoin, porque não tem, impossível, ele não tem acesso a essa senha é única e pessoal. E o Estado ele não pode lhe obrigar, botar a arma na cabeça e mandar você passar o Bitcoin. Então, lhe protege. Tecnicamente, essa é o maior interesse das pessoas no Bitcoin, é essa proteção contra a tirania. Então, você vê aí, né, casos recentes, o Monark, quando alegadamente perseguido pelo STF, ele, quando procuraram, né, as contas bancárias dele, não tinha nada. Então, botou tudo para criptomoeda, tudo para Bitcoin, né, e se protegeu. Não estou entrando no mérito aqui se ele fez certo, fez errado, se nada disso, porque esse não é o intuito do canal, embora tenha um posicionamento forte sobre o assunto, mas não é o intuito. O que eu quero dizer é, existe aqui essa segurança através das criptomoedas, se você quiser, né, se proteger de qualquer excesso do Estado. Então eu diria que esses 3 pontos são os principais. Deflacionário, você tem uma grande proteção contra bandidos, contra pessoas mal intencionadas, e também você tem um ativo aí que lhe protege da tirania e só você tem esse excesso. Então, pessoal, pensando nessa lógica, eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui o ETF como um conceito. O que é o ETF? O ETF é quando uma empresa ou entidade ela pega uma quantidade X de ativos e ela, através de sua administração, ela é regulamentada por um órgão do Estado, aqui no caso do Brasil é a CVM, e esse órgão ele tem a obrigação de regulamentar essa administração de ativos e também gerar uma determinada proteção àqueles que compram aqueles ativos. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você compra um ETF, a maioria dos ETFs, pelo menos não digo todos, para não correr o risco de falar errado, mas pelo menos a maioria, eles estão protegidos pelo Fed, que é o Federal Reserve, que tem a função ali basicamente de garantir, gerar garantias, como a CVM aqui no Brasil, é de gerar garantias aos investidores que compram aquele determinado fundo, aquele ETF. Então, em resumo, o ETF é isso. E recentemente, esse ano, foi aprovado lá nos Estados Unidos, né, a criação de ETFs de Bitcoin, né? Ou seja, a empresa ela vai lá, compra uma gama de Bitcoins, faz um conjunto, né, de moedas e através do dinheiro dos seus interessados, das pessoas, não diria acionistas, mas daquelas pessoas que estão comprando ali o ETF, tá dizendo, olha, por exemplo, a BlackRock tem um ETF de Bitcoin, tá dando dinheiro lá para BlackRock, dizendo, BlackRock, pega meu dinheiro e compra Bitcoin e administra. Aí as pessoas pensam, interessante, porque aqui tem uma proteção do Fed, do Federal Reserve, de, salvo me engano, até $1 milhão, se der qualquer problema, né? Por exemplo, a empresa perder seu dinheiro, fazer alguma burrada, né? A pessoa, o investidor, ele pode ser ressarcido, se não me engano, até $1 milhão. Não vou falar precisamente porque eu não tenho certeza dessa informação, mas até onde eu lembro Vocês pesquisam aí e falem aí para mim no comentário se está certo. Mas, pessoal, isso é interessante por um ponto. Agora, o principal ponto do Bitcoin, e isso me leva a não achar interessante comprar um ETF nesse sentido, é o fato de que eu não tenho uma pessoa administrando aquele ativo. O único gestor, a única pessoa que tem acesso ao Bitcoin, quando eu compro o Bitcoin, quando eu passo as credenciais para minha carteira, sou eu. Então, eu sou o detentor dele e ninguém consegue acessar, a não ser que eu passe as credenciais de acesso. Então, isso vale ouro, pessoal. E no momento quando você está ali, o Bitcoin não está com você, o Bitcoin está na mão da empresa lá que tiver o ETF, no caso do exemplo aqui da BlackRock. O Bitcoin não está com você, está com a BlackRock. Pelo menos as credenciais, né? Porque o Bitcoin não sai de dentro da blockchain. As credenciais do Bitcoin estão com a BlackRock. Então, assim, você não tem proteção alguma. Se de repente você tem um problema, o governo, lógico, vamos pensar novamente no caso de tirania. O governo passa dos limites e quer aí, não, quero que você passe todos os ativos, congela todos os seus ativos. Só que o seu ativo está na BlackRock. Você acha que se o governo intimar a BlackRock vai deixar livre os seus ativos e passar para você? Claro que não, porque senão ela vai ter sanções também no seu negócio. Então, assim, a questão é proteção. Bruno, mas eu não vou fazer nada errado para o governo estar me perseguindo por qualquer razão. Não estou considerando as pessoas que são criminosas, estou fazendo coisa errada, não é esse o ponto. Infelizmente, eles acabam se beneficiando de alguma forma, sim.
Mas o ponto aqui é para que você não passe por excesso. E excessos existem. Existem e a gente sabe que existe. Então, é uma forma de o cidadão de bem se proteger desse tipo de tirania, tá? Então, assim, eu não considero interessante o ETF por essa razão. Mas ele existe e o único benefício que eu vi em sua criação foi o fato que muitas pessoas que não tinham acesso ao Bitcoin anteriormente, por ter que comprar Bitcoin dentro de uma corretora, criar uma conta, às vezes comprar P2P, né, ali diretamente a uma outra pessoa que vai fazer a transação dentro da blockchain. Então, assim, gera uma complexidade técnica que as pessoas têm medo, né, fogem, e antigamente muitos evitavam. Já com ETF, não, muitos, o Bitcoin todo mundo fala, vou comprar, não sabe nem o que é. Vou comprar aqui e comprava lá, dentro do ETF, dentro do mercado imobiliário americano. E em outros locais também, que foi até recentemente aprovado, né, em Hong Kong. Então, isso é muito interessante, pessoal, para a questão de difundir, né, divulgar o Bitcoin. Então, a pergunta que não quer calar: por que eu considero que o Bitcoin é um ativo para estar se comprando neste ano de 2024? Eu, particularmente, acredito que sim, deve ser. Você deve estar considerando aí, ver se faz sentido para você, se você entende a moeda e, quem sabe, até comprar. Eu, particularmente, estou comprando pouco a pouco, cada tempo, cada mês, compro mais um pouquinho. Então, para pensar efetivamente 2024, eu gostaria de pensar em alguns motivos. Eu vou listar para eles que foram os motivos que a gente falou, né, pouco antes aqui. Primeiro ponto: o que é o Bitcoin? É você entender, eu expliquei aqui da forma mais simples que eu poderia fazer. Então, você entendendo o que é o Bitcoin, deflacionário, livre de problemas com bandidos, com hackers, né, com roubarem o seu dinheiro. Temos a questão também da proteção contra o Estado. Então, você entendendo que o Bitcoin traz esses benefícios, esse já é o primeiro motivo, tá? Segundo motivo: a criação dos ETFs lá nos Estados Unidos e agora em Hong Kong mostra que o governo está dizendo: o Bitcoin está chegando para ficar. Se a gente deixar a torta à direita, as pessoas vão estar comprando aí fora, a gente não vai ter controle. Então, vamos colocar o ETF, porque as pessoas vão tender para ir para aquilo que é mais fácil e mais simples, e vão comprar de forma direcionada pelas entidades fiscais do governo, né? Enfim, no caso lá a CVM, à medida que você compra um ETF de alguma empresa. Então, assim, isso faz com que mostre que os governos estão curvando a existência, né? Não está mais negando que o Bitcoin veio para ficar. Então, a criação do ETF gera-se muito conhecimento para as pessoas que não tinham acesso antes, um acesso mais facilitado a comprar Bitcoin. Então, isso já é um ponto muito positivo, que eu acredito que vai fazer com que o Bitcoin suba significativamente. Já fez e eu acredito que vai subir muito mais. Terceiro ponto: o halving, pessoal. O halving, como dito, vai diminuir a demanda. O povo vai começar a falar. Quando ocorrer, vai ser Jornal Nacional, vai ser jornal da Record, tudo que é blogueiro vai estar falando de Bitcoin. E quando isso acontecer, a moeda vai explodir, porque as pessoas vão estar entrando na moeda. Não tem como dizer isso com garantia. Pode ser que a moeda caia? Pode ser que aconteça qualquer coisa. Mas é muito improvável, dado o histórico do que tende a acontecer. E tudo isso é comportamento humano. O valor vem dos nossos olhos, né? À medida que a gente põe valor na coisa. E as pessoas consideram o Bitcoin, né, um ativo digital valioso, por todos esses motivos. Então, você tem também um quarto motivo, que é a instabilidade do dólar no mundo, né? Você tem uma moeda que é uma garantia, uma segurança para muitos, né? Mas dado todo esse problema de guerra, de sanções comerciais aqui e acolá, de um lado para o outro, você tem, como se tem a Rússia, né? A questão do petróleo, a questão do gás também. A Rússia é a segunda maior, se não me engano, a segunda maior produtora de petróleo do mundo e a primeira de gás. Então, assim, ela está se suportando ali do jeito que pode, mas muitos países do lado de cá acabam sofrendo, né, por ela não conseguir fazer determinados tipos de transações, porque o mundo está globalizado, um precisa do outro, não tem para onde correr. Então, a guerra traz esse problema e acaba enfraquecendo aí muitas vezes o dólar, gerando, né, a corrida para outros ativos, para as pessoas não acabarem perdendo dinheiro. E tenho certeza que um desses ativos é o Bitcoin. Então, assim, esses são motivos que eu considero que o Bitcoin é essencial, é uma ótima oportunidade para 2024.
dado todo esse quadro que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Então, pessoal, nesse final do vídeo eu queria trazer um adendo para vocês. Mas antes, para finalizar e fazer sua cabeça explodir, entender a importância do Bitcoin, curte o vídeo, por favor. Se não fez ainda, não esquece, você ficou até aqui, curte o vídeo, compartilha ele com teus amigos que querem aprender a entender com o Bitcoin e segue o canal, cara. A gente tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana para trazer para cá. Tá bom? Então já faz isso que me ajuda demais, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá bom? E para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo, beleza? Então, por último, pessoal, e não menos importante, é importante pensar e entender que o Bitcoin, em minha humilde opinião, é sempre tempo para se comprar. Na atualidade, considerando o que ele é e o potencial que ele tem para se tornar, pouco importa se ele está custando 15 mil dólares, 30, 45, 60, 70, 100 mil. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o que é esse ativo e estão comendo mosca. Estão perdendo uma grande oportunidade. Veja, além de todos os fatos que eu trouxe, né, da questão da segurança do Bitcoin, ser deflacionário, proteção contra o Estado, ser um ativo que gera uma transação muito fácil e rápida em qualquer lugar do mundo, não existe barreira de Estado, você pode pagar, receber em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, não tem câmbio, não tem nada disso. É você e a outra pessoa. Paga assim de forma que não tem um terceiro para estar se fazendo. Isso é muito bom. Para quem costuma fazer como eu, transações comerciais com outros países, tem essa dificuldade porque você vai ter o câmbio, você vai precisar de um terceiro que vai fazer, você vai ter que analisar as taxas de câmbio para estar fazendo transação. Agora mesmo estou para receber cerca de 40 mil reais do Canadá e é uma dificuldade porque o banco lá, aí você manda, não, tem o WISE internacional, mas a gente não tem o costume, porque os países tendem a ter suas burocracias também. A gente tem o costume de mandar por aqui, tem que abrir outra conta, não, então manda pelo Flywire, né? É uma dificuldade. Então, assim, tenho isso em mente. O Bitcoin ele traz essa facilidade. Para você ter noção, hoje o Bitcoin está em torno de 60 e 70 mil variando aí de dólares, né? Um Bitcoin custa esse valor. Agora, o que se tem pessoas hoje, estima-se, né, que tenham posse de Bitcoin, é algo em torno ali de 87 milhões de pessoas no mundo, tá? Só que estamos falando de 8 bilhões em termos de população. Então existem, a contrário senso, né, existem bilhões de pessoas que ainda não têm noção do que é o Bitcoin, nunca compraram, não sabem. Então o Bitcoin chegando, mas eu garanto que 90% dessas pessoas conhecem o dólar. Imagine que o Bitcoin se tornando, né, como ele é, com todos esses benefícios, se o Bitcoin ele alcança uma notoriedade ou uma validação em termos mundial como o dólar o tem, e as pessoas começam a adotar esse ativo como o dólar. A gente está falando de um market cap, basicamente a capitalização do mercado, a quantidade de dinheiro que existe dentro do mercado Bitcoin. A gente está falando no market cap referente ali a aproximadamente 1 a 5% do dinheiro do mundo. Então, se as pessoas começam a valorizar e colocar o dinheiro para dentro do Bitcoin, vou explicar isso em termos mais abrangentes, porque para não tomar muito tempo do vídeo, que não é o foco, mas se o dinheiro começa a entrar para o mercado das criptomoedas, para o Bitcoin, então você tem aí uma exponenciação desse valor gigantesca. Você tem um Bitcoin hoje que está a 60 mil por unidade, 70 mil por unidade, ele pode chegar a valer 1 milhão, 1 milhão e meio. Né? Então, acontecendo isso, quantas vezes ainda não tem de possibilidade de valorizar? 20, 25 vezes o valor. Então, por isso que é uma reserva de valor maravilhosa, porque tende a crescer ao longo do tempo. Então, eu considero que Bitcoin, toda hora é hora de comprar. Né? Nesses próximos anos que se seguem, dificilmente a longo prazo você vai estar perdendo dinheiro comprando Bitcoin. Pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudo que foi dito aqui. Deixe os seus comentários, se ficou com alguma dúvida, né? Põe aí, eu vou estar respondendo. É um prazer estar trazendo essas informações para vocês. Meu nome é Bruno Dias, eu sou seu professor
E não deixa de seguir, curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Um forte abraço.